Deus, amados. Então, de acordo com o que nós estamos estudando já há algum tempo, o texto básico, Hebreus capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, se não me engano, que fala sobre as doutrinas elementares de Cristo, que são 6. A fé, a primeira delas é obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Glória a Deus. Então, de todas essas, o que a gente precisa ainda estudar é sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Nós começamos a dar uma introdução sobre a ressurreição dos mortos, mas de fato ainda não entramos nesse assunto. Então nós vamos dar uma recapitulada e aí a gente vai entrar na ressurreição dos mortos, certo? Gente, nós falamos, para a gente falar sobre ressurreição de mortos, a gente precisou falar primeiro sobre a morte. Estão lembrados? Quem estava aqui na terça-feira passada? E a gente falou que a morte é o pagamento do pecado, ela é um inimigo que vai ser vencido no último dia, amém? Que existe a morte física e a morte espiritual. A gente falou também para onde vão os mortos. Para quem não estava aqui, eu vou fazer um pequeno desenho para que você possa compreender. Não liga, porque eu não sou desenhista. Então você não vai se importar com o meu desenho, amém? Você vai se importar com o ensino. Glória a Deus. Você pode me ajudar nisso? Amém? Então, de acordo com o que nós aprendemos na parábola do rico e Lázaro, que está lá em Lucas, capítulo 16. Deixa eu confirmar aqui o versículo. Acho que é a partir do versículo 22. Alguém me ajuda aí, gente? Me ajuda a pregar hoje, por favor? Lucas 16. Isso, obrigada, gente. Então, a partir do verso 19 até o 31, a gente vai encontrar a parábola do rico e Lázaro, né? Você depois pode ler na sua casa. E de acordo com essa palavra, nós entendemos que, na verdade, a palavra inferno ela foi traduzida como a palavra inferno, porém existem 3 tipos de palavras que a Bíblia trata como sendo um lugar inferior, mas que quando foi traduzido para o português, foi usada essa palavra inferno. Então
talvez seja por isso a grande confusão de se entender o que na verdade é inferno. No Antigo Testamento, a gente encontra essa palavra como sendo Sheol. No Novo Testamento vai ser o Hades, ou o Tártaro, ou o Guiena. Então, tudo isso aqui, no original, às vezes você vai encontrar essas palavras, mas que quando foi traduzido para a palavra inferno. Entenderam esse ponto? Tá. E aí, a parábola do rico e Lázaro de Lucas, capítulo 16, vai trazer essa palavra inferno. Porém, essa palavra inferno, lá na parábola, ela quer dizer Hades. E o Hades significa lugar inferior. E lá no Hades, segundo a parábola, a gente encontra 2 compartimentos. O seio de Abraão. Gente, eu não vou ler, porque senão a gente não vai ter tempo de ir, tá? Eu só estou dando uma repassada. E o seio de Abraão é chamado nessa parábola de lugar de consolo. E nós temos também o lugar de tormento, que foi para onde o rico foi lançado, certo? Na parábola nós também encontramos um momento em que ele fala que entre o seio de Abraão e o lugar de tormento existia um abismo. Diga assim comigo, abismo. Esse abismo é o Tártaro. Que é onde, na verdade, existe a habitação dos demônios. É nesse abismo. Estão entendendo? E o lugar chamado Guiena é o lago de fogo e enxofre. Entenderam? Que segundo Mateus, capítulo 25, vai dizer que esse lago de fogo e de enxofre foi preparado para Satanás e os seus anjos, certo? Porém, nesse lago de fogo e de enxofre é onde será consumada a ira de Deus, quando terminar todas as coisas. Todos os inimigos de Deus irão ser consumidos eternamente por esse lago de fogo e de enxofre. Vocês estão entendendo? Então, de acordo com a parábola, tudo isso aqui, amados, ó, tudo isso aqui é o Hades. Ou seja, o mundo dos mortos. Entenderam? Então, quando uma pessoa morre, ela vai para esse lugar. O que vai para esse lugar? Nós também aprendemos na terça-feira passada. O corpo volta para a terra porque é pó. O espírito volta para Deus porque foi Deus quem deu. E é a alma que vai para este lugar.
Só que este lugar, ele é dividido em 2 compartimentos, certo? Aí foi falado também que existem algumas pessoas que dizem que depois que Jesus veio, então ele pegou todas as pessoas que estavam aqui no seio de Abraão e levou eles para a glória. E nós explicamos dentro da palavra de Deus que essa interpretação não está correta, porque levar cativo o cativeiro, Efésios capítulo 4, versículo 8, não é pegar esse lugar e levar para a glória, mas é trazer a vitória do lugar que poderia prender as pessoas, trazer a vitória sobre a morte. Por quê? Porque de acordo com as palavras de Jesus, de João capítulo 11, ele vai dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja o quê? Morto, viverá. Ou seja, ainda que ele passe pela morte e venha para esse lugar, aqui não é o lugar que vai manter ele cativo. Então, levar cativo o cativeiro não é pegar esse lugar e levar ele para a glória. Foi isso que foi falado na terça-feira passada. Estamos compreendendo até aí? Glória a Jesus. Muito bem. Então, nós vamos falar agora sobre a ressurreição. Então, os mortos que hoje morrem, e olha que coisa interessante, mais um texto bíblico que nos prova que esse lugar verdadeiramente existe, porque o Salmo 139, vamos abrir lá, Salmo 139. Glória a Deus. A partir do versículo 7, diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer nas profundezas, essa palavra profundezas, no original, ela está escrito Sheol, que é a mesma coisa que Hades. Na sua está traduzida como Sheol. Na sua também? Entenderam? Então, o próprio texto bíblico já está dizendo sobre isso. Se eu fizer nas profundezas a minha cama, ou seja, porque a palavra de Deus também trata a morte como um sono. Várias passagens bíblicas falam sobre isso, né? Ali também estás. Então não é o fato do seio de Abraão estar nos lugares inferiores da terra que Deus não esteja ali. Porque de acordo com ele, o Salmo 139 está deixando bem claro que ali o Senhor também está. Amém? Então aqui nesse lugar, sim, existe a presença de Deus aqui. Sim, aqui é um lugar de consolo. Tudo isso aqui, gente, é um lugar temporário. Porque isso aqui ainda não é o fim das coisas. É por isso que nós vamos falar sobre a ressurreição. Porque somente depois da ressurreição é que de fato Deus vai dar o destino para cada um dos seres humanos que já existiu durante toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano que nasceu. Depois você vai entender. Todos, absolutamente todos, irão ter o seu destino final. Então aqui ainda não é o fim.
Glória a Deus. Posso ouvir um amém por isso? Ótimo. Vamos agora entender sobre a ressurreição. Ian, me ajuda aqui, fala para mim, Padre. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Aleluia. Pode apagar tudo. Alguma dúvida, gente? Falem agora. Exato. Os salvos em Cristo, sim. Os salvos em Cristo estão no seio de Abraão. Os que não foram salvos estão no lugar de tormento. Eles já estão sendo atormentados. Mas ainda é a sala de espera. Não é ainda o final deles. Mas já estão. Não, chance mais não. Depois, quando a gente for aprender sobre o juízo eterno, é por isso que a ideia do purgatório, ela não se enquadra nisso aqui, porque o que decide a vida de um ser humano é enquanto ele está vivo. Entendeu? Pode falar. Elas tinham a lei e os profetas, porque se a gente lê Lucas, na parábola de Lucas, é isso que o pai Abraão fala para o rico. Ele fala, deixa eu voltar, talvez se alguém dos mortos ressuscitar e dizer para eles como que é esse lugar, eles não venham para aqui. Aí qual que é o argumento do pai Abraão para ele? Eles têm a lei e os profetas, que o siga, entendeu? E é muito interessante Jesus contando essa parábola para um povo que depois ele mesmo vai ressuscitar, e muitos daqueles que estão ouvindo ele falar aquilo não vão acreditar nele. Estão entendendo? Ele próprio declarou na parábola, ainda que um venha ressuscitar dos mortos, eles não vão acreditar. Olha só que coisa interessante, né? Vamos ler então Apocalipse, capítulo 20. Nós iremos ler a partir do versículo 1, porque o Apocalipse 20 ele vai ser uma base tanto para a doutrina da ressurreição quanto para a doutrina do juízo eterno. Amém? Vamos ler, a partir do verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Vamos dar um pause aí. Lembra do abismo? É a chave daquele abismo. Lembra que aquele abismo é a morada dos demônios que eu falei? Então, tem um anjo que tem a chave desse abismo. E ele vai prender, ó, o versículo 2. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vamos dar um pause aí. O que o apóstolo João está dizendo aqui é que vai existir um período de tempo de 1000 anos, onde Cristo irá reinar com a sua igreja na terra. Isso é aquilo que nós cremos. Porém, existem igrejas onde a doutrina que eles pregam
é que eles não acreditam nesse milênio de uma forma literal. Eles acreditam que nós já estamos vivendo o milênio e que de alguma forma, através da igreja, Cristo já reina nesse mundo. Entenderam? Por que que nós não acreditamos nisso? Porque, de acordo com os profetas, quando você passa a estudar o que vai ser o milênio e você lê os profetas, você vai compreender muita coisa, porque muita coisa os profetas estão falando sobre o tempo do milênio. Só que eles não usam a expressão, isso vai acontecer no milênio, entenderam? Mas, por exemplo, quando você lê Isaías, capítulo 2, capítulo 5, que fala que o leão vai pastar junto com o boi, eles não vão se atacar, porque na época do milênio vai haver paz sobre toda a terra, ou seja, nem os animais ferozes serão ferozes. Então aí quando você lê lá em Isaías ele falando isso, aí você se liga, ele está falando da época do milênio. Então existem muitas coisas que para nós o milênio só pode ser literal. Não pode ser algo simbólico apenas. Por quê? Porque Jesus ele vai dizer que o reino dele é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Amém? Ou seja, se ele vai reinar na terra, tem que ter paz, alegria e justiça. Aí eu te pergunto, é possível nós vivermos isso com esse sistema de mundo que nós vivemos? Eu não acredito nisso. Então é por isso que nós cremos que haverá esse período de milênio na terra, onde a igreja do Senhor serão os reis e sacerdotes, que o apóstolo Paulo fala. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Vós sois a geração eleita, sacerdote. Desculpa, Pedro, obrigado. É isso mesmo. Segundo Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Obrigada, meu amor. Você é tudo para mim. O que seria da minha própria vida sem você? E aí, a igreja irá governar as nações, ou seja, no período do milênio, haverão pessoas que não estarão com o seu corpo glorificado. A Bíblia chama essas pessoas de nações. A igreja não, a igreja já estará com o seu corpo glorificado. E a igreja, nesse tempo, serão os reis e sacerdotes. Certo, gente? Então, o que nós acabamos de ler aqui, na introdução, é exatamente isso que eu estou te falando. Do período do milênio. Vamos continuar lendo. Versículo 4. Vi também tronos. Percebam, só um minutinho, que ele fala assim, que Satanás vai ser preso pelo período de 1000 anos. Aí ele fala, mas depois será necessário que ele seja solto. Depois você vai entender o porquê. Versículo 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas, presta atenção, vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa,
nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante os 1000 anos. Certo, gente? Vamos destrinchar esse texto que nós acabamos de ler. E a primeira coisa que a gente vai entender é que existe a primeira ressurreição. Porque a Bíblia tem muita coisa que ela fala por inferência. O que é isso, pastora? Tem coisa na Bíblia que ela não fala claramente, mas que ao ler, você supõe, você interpreta, você tem um entendimento. Então, se ela falou que tem a primeira ressurreição, e depois ele falou assim, ó, os outros mortos não ressuscitaram até que se completassem os 1000 anos, é porque tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Estão compreendendo? Ótimo. Então vamos falar da primeira ressurreição. Quem participa da primeira ressurreição? De acordo com o que nós acabamos de ler aqui, são os santos. Então, os santos, ou seja, a igreja. Certo? Foi isso que nós acabamos de ler? Ótimo. Vamos ver quando que isso acontece na linha do tempo. Quando que essa primeira ressurreição acontece? Nós acabamos de ler aqui que para acontecer o milênio, esse povo vai estar no milênio, sim ou não? Então, para acontecer o milênio, a ressurreição tem que ser antes do milênio. Sim ou não? Sim ou não, gente? Ótimo. Agora, vamos abrir 1 Tessalonicenses. Agora você vai começar a entender. Pelo amor de Deus, gente. Capítulo 4. Tessalonicenses 4, nós vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ele está falando de quem? Dos mortos. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Amém? Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ótimo. Nós acabamos de ler o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, vai acontecer o arrebatamento. Cristo virá buscar a sua igreja. Só que nesse arrebatamento existem dois grupos. Os que estão vivos, que eu creio que eu estarei no meio deles. Amém? E os que já morreram em Cristo Jesus. Aí ele... Você ia falar que você ia estar no meio deles, eu vou te dar um chute na sua cara. E aí, amados, até me desconcertei agora. O pessoal da live, desculpa, gente. Perdi o que eu ia falar. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte: olha, para arrebatar os vivos, isso não tem como acontecer sem que antes ressuscite os mortos. Entenderam? Então, para acontecer arrebatamento, tem que acontecer ressurreição, que é essa primeira ressurreição. Entenderam? Então, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, vai ser o acontecimento da primeira ressurreição. Por isso que Apocalipse está dizendo: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Entenderam? Porque já vai estar aqui no rol dos salvos. Compreenderam? Então, Jesus está vindo, os mortos ressuscitam, os vivos são transformados num corpo glorificado, os dois grupos se unem para encontrar com o cabeça, que é Cristo Jesus. Entenderam? Pastor, vamos abrir agora 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Não existe nenhum ser humano que ele não tenha tido uma chance. Não existe. É por causa do seguinte: quando Deus fez o ser humano, ele já colocou no ser humano uma necessidade de Deus. E Romanos fala sobre a lei da consciência, que é o quê? Mesmo que alguém nunca tenha ouvido a palavra de Deus, quando Deus fez o ser humano, colocou no ser humano o sentido da eternidade. Então, pela lei da consciência, ele poderia buscar a Deus. Entendeu? Então, não existe a possibilidade de um ser humano dizer assim: eu não fui salvo porque eu não tive chance. Não entendi. Sim. No lugar de tormento. Eles estão todos no Hades. Só que o Hades, ele é dividido em compartimentos.
Então, o que não creu, ele está no lugar de tormento. Entendeu? Exatamente. Acharam 1 Coríntios 15? Tá, tô procurando aqui, só um minutinho. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. A doutrina da ressurreição, ela é tão importante porque ela baseia toda a nossa fé cristã. Porque se nós não crermos na ressurreição, a gente não tem nem como crer em Jesus. Entenderam? É por isso que a doutrina da ressurreição ela é tão importante. Aqui o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 15, versículo 12, ele fala assim: ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Então, quem é cristão tem que necessariamente crer que os mortos serão ressuscitados. Amém? Glória a Deus. Agora vamos, então, para o versículo 51. 15, versículo 51 agora. Vamos ler, ó. Eis que vos digo um mistério. Uau! Tem algumas palavras da Bíblia que é muito legal, gente. Parece aquela conversa assim, cara, eu vou te contar um negócio. Ele fala assim, ó. Na verdade, nem todos dormiremos. O que ele está dizendo? Nem todo mundo vai morrer, gente. Por quê? Porque imagina, naquela época os cristãos estavam enfrentando uma ardente perseguição. Estava todo mundo morrendo nas arenas, perseguido, degolado, morto. E o apóstolo Paulo vem dizendo, calma, nem todo mundo vai morrer não, gente. Isso também vale para o período da tribulação, viu? Não é todo cristão que vai morrer no período da tribulação. É por isso que ele está falando aqui, ó. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, e aqui eu quero fazer um parênteses. Porque lá no texto de Tessalonicenses que nós lemos, falou que ia soar uma trombeta. Lemos ou não lemos? Aqui o apóstolo Paulo diz qual é essa trombeta. Qual é essa trombeta? A última trombeta. Aí você pega o livro de Apocalipse, dizendo que existem 7 trombetas que vão tocar. E aí eu te pergunto, tem como o arrebatamento acontecer antes da última? De acordo com o texto bíblico, não. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que é na última. Então não tem como ser antes da tribulação. A gente queria, né? Mas não vai ter como. Olha só. Vamos continuar aqui, ó. Ao soar da última trombeta, os mortos ressurgirão incorruptíveis. Lembra que para ter arrebatamento tem que ter ressurreição? Lembra disso? E é no soar da última trombeta que a primeira ressurreição vai acontecer. Então, a primeira ressurreição será ao soar da última trombeta. O que vai acontecer? Num momento, versículo 52, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Glória a Deus.
Então, não é a volta de Jesus que vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Pelo contrário, Jesus disse que a vinda dele será como um relâmpago do oriente ao ocidente, todo olho o verá. O que vai acontecer num abrir e fechar de olhos é a ressurreição dos mortos e a transformação dos nossos corpos corruptíveis em corpos glorificados. É por isso que aqui nós não cantamos, mas a igreja será arrebatada, porque não vai acontecer num piscar de olhos o arrebatamento. O que vai acontecer num piscar de olhos é a ressurreição e a transformação dos corpos. Entenderam? Tu vai junto também, mulher? Sim, para os crentes que estão vivos. Oh my God. Vamos fazer uma linha do tempo aqui então? Ó. Aqui é a era atual. Tá? Era atual. Que a Bíblia chama de princípio de dores. Aqui, quem morre vai para onde? Pro Hades. Certo, gente? Aqui, ó, vai ser o período da tribulação, que vai ser dividido em 3 anos e meio. 3 anos e meio. Aqui soa a última trombeta. Então aqui é a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. E consequentemente a primeira ressurreição. Entenderam? Olha aqui, mais uma prova de que não tem como o arrebatamento ser aqui, ó, antes da tribulação. Vamos voltar para Apocalipse 20? Mais uma prova nós temos aqui. Volta lá para Apocalipse 20. Presta atenção. No versículo 4, fala assim, ó: e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta. Qual que é o período que vai ter a besta? Tribulação. Não adoraram, é o 4, é no finalzinho do 4 já. Não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa e nem na mão. Quando que isso vai estar acontecendo, gente? Período da tribulação. Então, os que forem mortos durante esse período aqui, ó, os mortos em Cristo vão ressuscitar aqui também. Todos vão para o Hades, e eu tenho como provar isso,
Biblicamente falando, é claro, né? Eu não vou lá. Melhor não. Hã? Vão? Sim. Presta atenção agora, ó. Então, ele tinha visto essas almas. Ele não tinha visto essas almas? Aí ele fala, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, se vai ter gente que vai morrer aqui, vai ter que ressuscitar. Sim ou não, gente? E onde que eles vão ressuscitar? Na primeira ressurreição. É por isso que não tem como a primeira ressurreição ser aqui, ó, antes da tribulação. Porque se for antes, em que momento os que morreram aqui vão ressuscitar? Vou chegar lá. Vocês entenderam a primeira ressurreição? São para os salvos e vai ser na vinda de Jesus. É isso que você tem que entender da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para a igreja. E a igreja será ressuscitada no dia do arrebatamento. E o arrebatamento é no dia da vinda de Jesus. É isso que você tem que saber. E vai ser na última trombeta, que é no final da grande tribulação. Pastora, tem algum texto que fala que é no final da tribulação? Tem. João capítulo 6. Vamos abrir, antes da gente falar da segunda ressurreição. Vamos abrir João 6. João capítulo 6. João capítulo 6. O grande problema do pré-tribulacionismo é que ele não usa a ressurreição como base de arrebatamento. Esse que é o grande problema. Você vai entender já o porquê. João é que ele perguntou sobre o pré-tribulacionismo, que é aqueles que pregam que Jesus vai voltar antes da tribulação. Ele falou se o texto que a gente leu lá em Apocalipse, eles não poderiam usar, não é isso que você perguntou? Para trazer a ressurreição para antes da tribulação, não é isso? Mas não tem como. Não tem nem como eles usarem esse texto para isso. Mas não tem como. Sim. Não, mas é porque eles não podem usar aquele texto, por quê? Porque aquele texto fala de imagem da besta, marca da besta e adorar a besta. Só tem um período da história da igreja que isso acontece. É no período tribulacional, não existe outro período. Entendeu? É por isso que não tem como eles usarem aquele texto. João capítulo 6. Versículo 54. Diz assim: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Quando, gente? No último dia. Muito bem. O versículo 39 e 40 diz assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia.
Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebe que a última trombeta é alinhada com o último dia. É por isso que lá em João 11, quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, Marta chega para ele e fala: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala para ela: Marta, eu vou ressuscitar o teu irmão. O que ela fala para ele? Eu sei, Jesus, o Senhor vai ressuscitar ele no último dia. Porque era aquilo que Jesus pregava acerca da ressurreição, que a ressurreição dos mortos acontecerá no último dia. Se a ressurreição dos mortos acontecer aqui, irão ter dias. Esse aqui não vai ser o último dia. Então tem que de verdade ser no último dia, que é no final aqui. Entenderam? Ótimo. Que horas são aí, por favor, gente? Tá, obrigada. Vamos ler 1 Coríntios 15 de novo lá? Tem um texto lá que eu deveria ter lido e eu não li. É importante. Vamos ler lá. Pode falar. Não, são 7 anos. A Bíblia fala sobre um período de 7 anos que é dividido em 2 períodos. 3 anos e meio é o primeiro período, 3 anos e meio o segundo período. Esse primeiro período aqui, a gente vai poder dizer que vai ter uma falsa paz. Quando chegar aqui, o anticristo ele se revela. E aí, a partir daqui é que começa a grande tribulação. Mas por que a gente declara tudo isso aqui como sendo período tribulacional? Porque aqui o anticristo já vai se apresentar como o cavaleiro branco. Então ele já estará operando. Mas na verdade, assim, igual eu estou explicando, são 7 anos de tribulação, porém os 3 anos e meio primeiro é uma falsa paz. Vai parecer que vai estar tudo bem, que é um sinal que o anticristo estará operando. Exatamente. Entenderam? Deixa eu só ler esse texto, vem aqui, fica aqui. Deixa eu só ler esse texto de 1 Coríntios 15, que é importante esse aqui. Cadê, gente? Antes de 2 Coríntios. Perdi aqui, gente. É o texto que tá. Deixa eu achar aqui na Bíblia. Aqui, achei na Bíblia, ó. Tô tentando achar aqui, acho aqui na Bíblia. 1 Coríntios 15, 23. Vamos ler o 22. Pois assim como todos morrem
morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, ou seja, eles ressuscitarão. Versículo 23. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Esse texto, ele é pequeno. Por quê, gente? Porque lembra que eu falei que não tem como acontecer arrebatamento sem ressurreição? Sim ou não? O grande problema é que o pré-tribulacionista, ele diz que o arrebatamento é uma coisa e a vinda de Jesus é outra. E nós acabamos de ler um texto que diz que as ressurreições, elas têm uma ordem. Qual é a ordem? Cristo é o primeiro que ressuscitou. E depois os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Ou seja, não tem como pestanejar. O dia da vinda é o mesmo dia do arrebatamento, que é o último dia. Entenderam? Não tem como sair fora desse texto. Amém. Então, amados, os 3 anos e meio da falsa paz também é um sinal que somente os verdadeiros filhos de Deus, através de Cristo, irão perceber. E nós teremos 3 anos e meio para nos preparar para os 3 anos e meio últimos. E aí eu quero dar para vocês algo que assusta. Os 3 anos e meio da falsa paz serão os 3 anos e meio que mais os crentes se perderão. Na grande tribulação, a quantidade de pessoas que irão se voltar ao anticristo é mínima, é pequena. Por quê? Porque assim, amados, a gente vê as coisas acontecendo hoje, muitos sinais têm acontecido, e o mundo inteiro hoje está sendo preparado, tudo está sendo preparado para a manifestação do anticristo, certo? A maioria das igrejas pregam o quê? Que uma vida com Deus, ela é uma vida abastada, tem que ser uma vida de paz, de muito dinheiro, porque Deus te fez para vencer, para isso, para aquilo, entendeu? Então a igreja está sendo preparada para isso. Então quando vier a falsa paz, eles não estão nem aí para esse sinal. Então eles vão fazer o quê? Como eles estão sendo doutrinados de que Deus é isso, de que o Senhor, a vida com Deus é essa, e aí quando o anticristo se manifestar, naquele momento da falsa paz, tudo que ele oferecer, as pessoas vão aceitar. Vão aceitar o chip, a marca na mão, a marca na testa, sem resistência alguma. Por quê? Porque isso vai oferecer para elas algo nessa linha. Vai oferecer algo nessa linha. Porque, exatamente, porque não vai ser assim. Olha, coloca, vem aqui. Essa é a marca. Não, não é. Alguns dias atrás a gente estava conversando a respeito de uma situação que aconteceu. Não vou citar nome para que a nossa live não caia. Onde 2 pessoas conversando, muito dinheiro, tem o domínio da economia. Eles conversando, vai chegar um tempo em que não vai existir emprego. A tecnologia vai se multiplicar tanto que vai faltar emprego. As coisas se tornarão extremamente baratas e fáceis, porém as pessoas não conseguirão adquirir. Por quê? Porque não tem emprego, não tem dinheiro. Aí um deles falou assim, vai ser necessário criar um salário social para as pessoas, ou seja, para que elas sobrevivam. E aí o que vai acontecer? Vai olhar para a sua cara e vai falar assim, eu gostei de você, vou te pagar um salário social. Não, hoje tudo que você vai
receber, pagar, você tem que assinar, você tem que ter comprovante, você tem que ter alguma coisa, não é? Então é o seguinte, como a tecnologia vai se multiplicar, o que vai acontecer? Fala, olha, vou te pagar um salário social, o que você precisa fazer? Coloca é simples, só para a gente ter o controle de tudo. Exato, não vai te faltar nada. Você vai ter casa, carro, você vai poder viajar para onde você quiser, vai ter tudo isso. E aí o que vai acontecer com as pessoas que não conhecem Cristo? Já vai correr. Mas e os que conhecem Cristo e que passaram a vida inteira ouvindo de que Deus é esse Deus que dá uma vida abastada, que quem está passando por dificuldade é porque está em pecado, quem está passando por lutas, principalmente na área financeira, é porque ele fez alguma coisa errada, e isso e aquilo. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão correr e vão colocar a marca e aí vão ficar bem. Na hora que ele se manifestar, aí vai adiantar cortar a mão. Ah, mas está escrito, ó, se a tua mão direita te escandalizar, corta ela, é melhor entrar maneta no céu do que com as duas no inferno. Eu não sei se vai ser desse jeito. Quem colocou a marca já era, já não tem mais jeito. Da segunda ressurreição, para a gente entrar no juízo eterno. Pode ser que dê tempo. Glória a Deus. Vamos lá, a segunda ressurreição. Volta lá para Apocalipse 20. Eu vou falar a segunda ressurreição e vou deixar então o juízo eterno. Porque a segunda ressurreição é rápida. Vamos ler Apocalipse 20, acharam aí? Verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então vi um grande trono branco e que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, e esse inferno que está aí no original é o Hades, todo aquele lugar lá, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No lago de fogo. Certo, gente?
Ótimo. Então, voltando aqui na nossa linha do tempo para você poder entender. Jesus vem aqui na última trombeta, no último dia. Por que esse é o último dia? Porque a partir daqui, no livro de Daniel, eu não vou entrar, eu só vou citar, tá bom? No livro de Daniel, capítulo 12, o anjo fala para Daniel assim, ó, que vão acontecer 1290 dias. Aí ele fala assim, mas bem-aventurado aquele que chegar até 1335 dias. Isso é muito interessante, mas eu não vou ter tempo de explicar. Eu só coloquei aqui para que você saiba do seguinte: todas as vezes que a Bíblia fala do grande dia do Senhor, não está falando de um dia apenas. Está falando de um período onde coisas extraordinárias irão acontecer nesse período, certo? Essas coisas extraordinárias começam com a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. Encontramos com o Senhor nos ares. Para quê, gente? Para ficar lá? Nós iremos voltar com o Senhor para a terra, de acordo com Apocalipse 19. Já que a gente está pertinho, vamos ler. Apocalipse 19. Peraí, deixa eu só achar aqui. Versículo 11, que diz assim: vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Certo? Ou seja, quando a Bíblia está falando aqui um exército do céu, está falando da igreja. Por quê? Porque no versículo 8 do capítulo 19, gente, entende uma coisa: toda a interpretação bíblica, a própria Bíblia se explica. Não falou aqui que esse exército que está vindo com um cavaleiro branco está vestido de linho fino? Sim ou não? Tá, versículo 8 fala assim, ó. O versículo 7, vamos ler. Regozijemo-nos e exultemos, demos a ele a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Aí no versículos posteriores ele vai trazer a mesma figura de um exército vestido de linho fino. Então só pode ser a igreja. Certo? A gente vai precisar desses dias aqui, ó. Pra quê, gente? Vai ter a batalha do Armagedon, que é quando a gente vai estar vindo para guerrear. O rio Eufrates vai secar, vai vir exército de tudo quanto é lado, e o povo de Deus não vai precisar nem guerrear. A gente vai vir para a guerra, mas a gente não vai precisar nem guerrear, porque o próprio Senhor, com um sopro, ele vai destruir a Satanás. Amém? Mas a gente vai estar presente na guerra. A gente só não vai precisar guerrear. Aí você lembra dos profetas falando? Se posicionem. Essa batalha não é vossa, é do Senhor. Mas estejam posicionados.
Amém? Ótimo. Então, tudo isso aqui vai ser o grande dia do Senhor. Aí depois, terminou a guerra. A besta e o falso profeta já foi lançado no lago de fogo. Não foi isso que a gente leu? Ótimo. Aí agora vai ter o tribunal de Cristo. Mateus capítulo 25. Cristo vai chamar para dar a cada um que serviu a Ele o seu galardão. Cada uma das nossas obras terá um galardão, uma recompensa. Tudo isso aqui, gente, é bodas do Cordeiro. A gente vai estar recebendo galardão, é bodas do Cordeiro. Certo? Para quê? Porque quando a gente for entrar no milênio, o que vai determinar a nossa patente é o nosso galardão. Aí você se liga, Jesus falando assim, ó, aquele que ele deu os talentos, lembra? Multiplicou os talentos, vai receber mais talentos. Lembra das parábolas de Jesus falando sobre recompensa? Ele está falando desse período do milênio. Então, vai ter crente que vai governar sobre 10 nações, outros sobre 5, outros sobre 1. Vai depender das obras de cada um. Entendeu? Eu tenho certeza, meu galardão vai ser tremendo. Porque eles vão chegar lá e falar assim, você que era casada com o pastor José Francisco, eu vou falar, yes. Aí eles vão dizer, então venha, pega a sua recompensa, receba. Glória a Deus. Aí, gente, ainda não aconteceu a segunda ressurreição. Por quê? Porque vai ter gente que vai entrar no milênio e que vai morrer durante o milênio. E isso aí é uma outra aula. Não me pergunte nada sobre isso, porque não vou ter tempo de explicar. Você só precisa saber que vai ter gente que vai entrar no milênio, não vai ter o corpo glorificado e vai morrer. Durante a nossa salvação já está selada, nada mais acontece com a gente. Entenderam? Então, a segunda ressurreição é depois do milênio. Não foi isso que nós lemos aí? E os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Não foi isso que a gente leu aí? Então, agora nessa segunda ressurreição, quem ressuscita? Os que já estão condenados. Eles vão ter que ressuscitar para serem condenados. Entenderam? Então, de acordo com a Bíblia, só tem 2 ressurreições. A primeira, que é dos santos, e a segunda, que é dos condenados. Não. Vocês entenderam a segunda ressurreição? Não entendi. Isso é que nós não sabemos. Não tem como a gente saber pelo fato de que, eu vou explicar. É porque não tem como eu explicar isso sem explicar o juízo. No juízo eu te respondo isso. Tá bom? No juízo eu te respondo. Vocês entenderam, gente, quando que vai acontecer a segunda ressurreição? No final dos 1000 anos. Aí lá, quem que você vai ver lá? Hitler, você vai ver lá na segunda ressurreição. Entendeu? Os povos mais cabulosos vai estar lá na segunda ressurreição. A Bíblia diz grandes e pequenos. É aquele que era conhecido e aquele que não era.
todos terão que comparecer de pé diante do trono branco de Deus. Por quê? Porque aqui vão ser abertos 2 livros, o livro das obras e o livro da vida. Por quê? Porque a partir daqui, depois desse juízo, é o que vai começar, é a eternidade. Entenderam? Quem já ressuscitou aqui, gente, na primeira ressurreição, a eternidade dele já está selada. Qual que é a eternidade de quem ressuscitou na primeira ressurreição? Salvação, está salvo. Por isso que a Bíblia vai dizer, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque quem participa da primeira ressurreição já está com a sua salvação garantida. Entenderam? Ótimo. Então a gente vai fechar aqui hoje e vai ter que deixar para a próxima terça a gente falar sobre o juízo eterno, porque tem... Aí eu vou falar sobre o tribunal de Cristo e o juízo eterno. Por causa do tempo, não vai dar. Alguma pergunta, senhor? Gente, a gente vai ter que deixar para a semana que vem o restante dessa aula. Obrigado. Vamos fazer uma vigília só para falar sobre esse assunto. Sim. Aí, quem não dormir nessa vigília vai ser o Croix, hein? Amém, gente? Alguma pergunta? Não? Ou não? Pode fazer. Depois eu vou trazer um estudo só sobre a tribulação e só sobre o grande dia do Senhor. É muito legal. Sim, o 1000 anos também é importante. A gente tem um estudo só para os 1000 anos, porque é muita coisa sobre os 1000 anos. Só para você ter uma palhinha sobre os 1000 anos. A Bíblia diz, Apocalipse 1, acho que é o 8, fala que Jesus é o primogênito dos mortos. O que a Bíblia está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, que o primeiro que ressuscitou e que não morreu mais, certo? Isso quer dizer que quando Jesus ressuscitou lá e passou 40 dias convivendo com os apóstolos, ele ressuscitado, os apóstolos no corpo normal. Aquilo já era uma demonstração de como vai ser a convivência no milênio. Lembra que Cristo, depois de ressuscitado, ele transpassava as paredes? Mas ele tinha um corpo. Ele não era um espírito. Então vai ser assim. Exatamente. Então, tudo aquilo que Jesus viveu, ele comeu com os discípulos, comeu ou não comeu? Mas ele não era um espírito, mas ele estava num corpo glorificado. Então, aquilo é uma palhinha, uma demonstração de como que vai ser no milênio. A igreja glorificada, convivendo com pessoas que ainda estão no seu corpo físico. Entenderam? Misericórdia. Amém, gente? O mais importante de tudo isso, eu e você, se morrermos, temos que estar na primeira ressurreição. Amém? Glória a Deus. Tem muita coisa para falar, gente, porque no juízo, depois eu vou explicar o texto que fala assim, até aqueles que transpassaram Jesus vão ver ele no grande e terrível dia do Senhor. Como que isso vai ser possível? Como? Assista a próxima aula. Glória a Deus. Vamos orar então?
Vamos ficar de pé? Glória a Deus.